E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E hoje a gente vai falar de um quadrinho do Batman que eu tenho há bastante tempo, que é uma espécie de continuação direta de uma outra história que acho que também foi publicada numa minissérie que eu nunca completei. Eu acho que eu até tenho até hoje aí no meio das minhas coisas um dos números, não me lembro, número um, número 2, não me recordo, mas eu nunca completei essa história. Mas um dia eu acabei encontrando, comprei as duas juntas, a Batman, Bruma Escarlate, uma minissérie em duas edições. Essa é a capa da edição 1, essa é a capa da edição 2, né, um trabalho do Doug Moench, do Kelly Jones e do John Beat. É uma história sobre um certo aspecto terrivelmente simples e ao mesmo tempo cheia de complexidades emocionais, cheia de densidade, de tristeza e tal. Por quê? Como eu disse, a maioria de vocês devem saber disso, né? O pessoal que muitas vezes acompanha esse canal é muito mais antenado, muito mais ligado do que eu até, né? Mas, como eu disse antes, é uma continuação direta de outra história do Batman, onde, pelo que pude perceber, ele acaba enfrentando o próprio rei dos vampiros, o próprio Drácula, né? Ele enfrenta uma horda de vampiros e para poder deter, né, essa ameaça, para poder deter, né? Dreter foi ótimo. Para poder deter o Drácula, o que, que ele faz? Ele mesmo acaba se tornando um vampiro. Ele consegue o seu intento, ele derrota, né, os inimigos, debela a ameaça. Só que aí, amigos, Batman nunca foi tão Batman, né? Ele vira um vampiro. E durante um tempo ele consegue contornar essa situação usando uma espécie de plasma sintético. Mas aos poucos isso vai falhando e ele vai sentindo esse lado bestial do vampiro dominá-lo. E como solução, né, o comissário Gordon, né, e o Alfred tem que enfiar uma estaca no coração dele para que ele não faça mal às pessoas. Só que não é uma morte. Ao contrário do que talvez o próprio Batman pensasse, do que o próprio Bruce Wayne pensasse, não é uma morte. É uma espécie de lento existir, né, de lento apodrecer. Ele está consciente o tempo todo em que ele fica lá na cripta com uma estaca atravessada no coração, sentindo uma sede infindável, né? E nessa história, na Bruma Escarlate, né, uma nova ameaça se abate sobre Gotham, começa a dominar Gotham, porque o Coringa, sempre ele, acaba, né, liderando uma horda de vampiros que começa a causar morte, começa a causar destruição. Bati na câmera para variar. Em Gotham, né, começa a espalhar o terror e, obviamente, a única pessoa que poderia detê-lo é o Batman. E aí o Alfred e o comissário Gordon tomam a decisão de ir lá, tipo, ressuscitar o Batman, tirar a estaca do peito dele. Só que esse Batman, embora ainda tente agir da maneira correta, ainda tente ser um herói, ainda tenha essas tendências heroísticas, não é mais aquele Batman, né? Ele está quase que completamente dominado pela sede de sangue e a violência com a qual ele passa a combater o crime e as seclas do Coringa, né, é quase tão assustadora, talvez mais assustadora do que os próprios estragos que o Coringa faz. O Coringa e seus vampiros. É uma história brutal, com um desenho, uma arte que é também muito brutal, entendeu? Não, o Kerry Jones ele faz um trabalho aqui,
né, o desenho dele. Eu já vi o trabalho dele em outros lugares e é difícil, cara. Eu não sei como me portar ante a, a arte dele. Ao mesmo tempo que ela é tão grotesca, tão grotesco é a palavra que define. É uma arte grotesca ao extremo e que com isso acaba combinando perfeitamente com o que a história propõe, porque é uma história brutal, pesada, cheia de violência, cheia de morte, né? O Batman aqui tá tipo tacando foda-se, matando geral. E essa arte combina com isso, essa arte bizarra, brutal, né? Combina com isso, ao mesmo tempo não é uma arte que agrade aos meus olhos, que eu consiga gostar. Eu acho essa coisa tosca, essa coisa bizarra e desengonçada que ele desenvolve, que eu acho que ao mesmo tempo não é uma coisa que me agrada. Então fica o meio termo, né? É uma, é uma história daquela ideia de Elseworlds, né? De túnel do tempo, de mundo alternativo. Você escolhe aí a sua premissa, mas é, né, uma versão alternativa do Batman. Então existem aqui também versões alternativas de todo mundo, de todos os seus vilões e tal. O Batman inclusive sai detonando geral. Ele vai ao Arkham, mata os caras na cela. Como história, cara, a história em si eu gosto demais. É uma versão violentíssima ao extremo. É o Batman pondo o Justiceiro e o Wolverine no liquidificador, bebendo tudo e ainda tomando uma pastilha de Deadpool para acompanhar. Sabe? Ele tá enlouquecido, ensandecido. A maneira que ele conhece de combater o mal é sendo pior que o mal aqui. Então a história eu gosto bastante. É curioso como não chega a ser um mega enredo, não chega a ter nada assim extremamente maravilhoso, mas é eficaz ao extremo, é gostoso de ler. Essa versão assustadora, perturbadora do Batman, talvez o Batman nunca tenha estado tão brutal, tão perturbador quanto nessa minissérie Bruma Escarlate. Mas a arte é uma coisa que me divide. Tem horas que eu vejo um quadro, né, uma página nessa aventura e eu penso, meu, é isso, né? Não dava para ser de outro jeito. Uma outra arte faria parecer bonitinho uma coisa que não é. E tem outros momentos que eu olho e digo, meu, mas é tão é tão estranho, é tão fora dos padrões, é tão esquisito. E talvez seja essa a maior virtude da arte do cara, né? Essa confusão que pelo menos a mim ela causa. No fim das contas, Batman Bruma Escarlate é uma baita história que me faz ter vontade de ler a história de onde ela veio, né? A continuação, vamos dizer assim. Ela é uma continuação, né? A história original que eu nunca consegui ler completa, né? Mas que também nunca procurei, vou ser sincero. Algumas coisas, pessoal, eu simplesmente não procuro. Nós vivemos num mundo, num tempo hoje em dia em que encontrar determinadas coisas não é mais tão difícil, né? Você tem os meios. Mas eu às vezes simplesmente, sei lá, tenho uma certa preguiça de procurar. Eu não procuro. Eu ainda quero comprar, por exemplo, a minha Fantasma número 1 da Mitos e parei de procurar. Dei um tempo, né? Às vezes eu acho que eu quero que as coisas simplesmente aconteçam no momento. Um belo dia eu acordo e resolvo que vou atrás, ou eu me deparo com um sebo. Às vezes eu só deixo a coisa aí. Então até agora eu não procurei, não tentei, mas quem sabe um dia eu resolvo tentar. Talvez tenha um certo fundo psicológico nisso, talvez eu tenha um medo de, ao ler a história completa, que de certa forma deu origem a essa, eu me decepcione porque a pegada não seja tão interessante, né? Vai saber. De qualquer forma, Batman Bruma Escarlate é muito bom.
E essa arte vai, no mínimo, deixar você embasbacado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro meu amigo mestre do terror, que falou de Batman versão vampiro, ele já ficou empolgadinho.